Estamos de volta com a nossa campanha Neste Natal dê livros de presente. Tô aproveitando essa semana de Natal para finalmente mostrar para vocês livros que estão se acumulando já fazem muitas semanas aqui na minha biblioteca. Aliás, veja só, removendo a pilha de hoje, eu consigo ver pela primeira vez a minha mesa liberada. Fazia meses que eu não conseguia ver o que tinha embaixo aqui desta mesa, então vou até mostrar pra vocês, ó, tirar a pilha daqui. Olha a minha mesa liberada, deixa eu mostrar pra vocês o que tem aqui. O microfone para gravar podcast, a placa do YouTube, né, o Play de Prata. Uma plaquinha do Carlos Ruas que eu comprei na Bienal do Livro anos atrás, que eu acho muito boa. E isso aqui é um suporte, por enquanto tem um computador aqui, mas isso aqui é um suporte para livros pesados. Eu uso quando eu tenho algum livro grande, pesado para ler, por exemplo, A Montanha Mágica foi quando eu comprei. Porque era um livro grandão, pesadão, que doía, simplesmente doía o braço, né, ficar carregando peso. Então eu punha na cama ou no sofá e colocava assim no colo e ficava confortavelmente lendo um livro pesado. Então, tô muito contente de ver de novo a minha mesa, porque ela ficou pelo menos uns 5 meses coberta de livros. Hoje eu tenho para mostrar para vocês livros policiais, e eu acho que a aproximação das férias de verão tem tudo a ver com livros policiais. Eu tenho minha tradição pessoal de ler livros da Agatha Christie sempre na praia. Sempre consigo passar uma semaninha na praia na virada do ano e eu sempre escolho um livro da Agatha Christie para ler. Então eu escolhi alguns livros aqui que são de detetive, que são de suspense e ficam sendo todos sugestões de presente pro Natal, para um amigo, para um parente ou para você mesmo, porque eu tenho visto em comentários dos vídeos anteriores que tem gente que se ofende de receber livro, é que nem receber meias. Então manda essas pessoas e dá livros pra você mesmo, tá bom? Combinado? Vamos começar com os livros da Agatha Christie, então. Todos eles foram enviados pela editora HarperCollins, que edita essa coleção bonitinha. Eu tenho vários livros coloridinhos aqui. De vez em quando aparece, né, como cenário, porque tá em outra parede da minha estante. Uma coleção de livros coloridos da Agatha Christie. São 3 aventuras e esse aqui é uma autobiografia que foi publicada depois do falecimento de Agatha Christie. Ela tinha deixado a coisa meio preparada pra só sair póstumamente. E como toda autobiografia, ela é menos um documento que de fato vai revelar todos os lances da história de uma pessoa, mas que é bem precioso quando a gente gosta de um escritor para ver como que ele gostaria de ser lembrado, como que ele enxergava a si mesmo e as coisas que ele resolveu enaltecer e omitir. Trabalhos pessoais são sempre assim. Dizem que a Agatha Christie nunca gostou de tratar de alguns temas muito delicados da sua vida particular, como, por exemplo, a ocasião quando ela, abandonada pelo marido, que foi um canalha, que abandonou ela com uma filha pequena, trocou ela pela amante. Então, ela deu uma pirada, teve um surto, uma enlouquecida, e bem jovenzinha, ela tava na faixa dos 20 anos, ela abandonou todo mundo, deixou o bebê pra trás, deixou tudo pra trás, deixou a casa dela, catou um carro e sumiu. Ela ficou um tempo desaparecida, os jornais chegaram a noticiar a morte dela, porque ela já era uma escritora conhecida, e depois ela reapareceu. É uma história assim bem escabrosa, que ela nunca gostava de comentar a respeito. Aliás, ela pegou um trauma da imprensa, né, do jornalismo naquela época tão grande que ela nunca mais quis dar muitas entrevistas, falar da sua vida pessoal, mas aqui ela vai tratar de assuntos como esse. Ou não vai tratar, né? Não sei o que a escritora, né, resolveu, né, qual a versão que ela resolveu contar dessa história. E aqui nós temos também da HarperCollins 3 livros do enorme catálogo de livros de mistério que a Agatha Christie escreveu ao longo de sua vida. Eu vou começar pelo Caio Pano, ele talvez seja dos 3 o mais conhecido. Ele é a última aventura do detetive Hercule Poirot, o maior detetive dela, o mais conhecido, que depois veio a inspirar vários seriados de televisão, que tem uns filmes aí que estão sendo feitos. O primeiro dessa nova leva, que é O Assassinato no Expresso do Oriente, é muito legal. O segundo, que é O Morte no Nilo, é meio chatinho, assim, mas o livro é bem melhor. E aqui a gente tem o Caio Pano. Caio Pano foi publicado em 1975, pouquíssimos anos antes da morte dela, Agatha Christie. E diz, inclusive, que ela não estava já muito batendo bem da cabeça. Ela estava um pouco senil, mas ela não perdeu a capacidade de escrever histórias de detetive. Ela não lembrava o nome das pessoas, mas ela conseguia escrever histórias. É sério. É tão condicionada que ela estava de criar histórias de mistério e aventura.
O Caio Pano é a última história do Poirot. Ele é uma espécie de alter ego da própria escritora, né? É o último caso dele. Ele se despede dos leitores. Praticamente ele se despede porque ele já tá muito velhinho, muito doente. E, enfim, ele tá com os dias contados, ele sabe disso. Então ele se dedica à sua última investigação. É um livro assim que tem mais um peso e uma coisa afetiva envolvida pelo fato de ser a última aventura de Poirot. Não é uma das melhores histórias dele. Temos outros dois livros aqui. Não são do Poirot esses dois. Esse daqui é uma coleção de contos que trazem sempre o mesmo personagem, o tal do misterioso Mr. Queen. São histórias independentes, mas elas sempre têm esse mesmo Mr. Queen, essa aparição, essa personagem como uma constante. Então é um livro de contos assim que forma um todo, né? Que foi pensado para ser publicado todo ao mesmo tempo. São várias histórias diferentes e não tem um detetive especificamente, mas são histórias de mistério. E esse aqui é uma aventura da Miss Marple, a testemunha ocular do crime. Eu tinha um certo preconceito com Miss Marple. Alguém me disse quando eu era novinha que os livros dela não eram divertidos, que eram muito inferiores às histórias do Poirot. Então eu evitei ler histórias da Miss Marple por anos. E foi uma grande bobagem, porque quando finalmente eu comecei a ler as suas histórias, eu adorei a personagem. Porque ela é uma velhinha, uma senhorinha que mora no interior da Inglaterra e que praticamente não sai de casa. Ela fica nos seus afazeres, na sua horta, cuidando da sua casa. E através das fofocas da vizinhança, através de conversar com as pessoas certas, através de um poder de observação maravilhoso, ela consegue desvendar crimes. Então, Testemunha Ocular do Crime é uma aventura de Miss Marple. É a história de uma mulher que testemunha um crime enquanto está andando de trem. Uma coisa muito louca, ela tá andando de trem e aí uma hora o trem emparelha com outro no trilho do lado e ela vê pela janela, como naquele filme lá da Janela Indiscreta do Hitchcock, ela vê pela janela um crime sendo cometido no trem ao lado. Ela testemunha esse crime, mas ela não sabe o nome das pessoas envolvidas. Ela não sabe de nada. E depois esta mulher, né, que desembarcar do trem, a vida dela também vai sofrer as consequências por causa dela ter testemunhado essa história. Mais gente vai morrer. Vai ser aquela trama de mistério clássica da Agatha Christie e quem vai tentar desvendar a história é a Miss Marple. Então, Testemunha Ocular do Crime. São os livrinhos maravilhosos de Agatha Christie que, como eu falei, para mim, tem a cara das férias de verão. Mas eu tenho outras opções aqui de livros de mistério com, assim, atmosferas bastante diferentes. Esse daqui, por exemplo, Pequena Loja de Venenos, é um romance de mistério, mas é também um romance histórico. A história se passa em Londres entre o século XVIII, o ano de 1791, e os dias atuais. E ela vai indo e voltando no tempo, e tudo gira em torno de uma loja de substâncias, uma loja de perfumes, remédios e venenos, que existia num beco de Londres, uma pequena botica, que é como se falava antigamente. Essa loja de substâncias, remédios, poções, venenos, antigamente se chamava de botica, e quem trabalhava nela era o boticário. Então, no século XVIII, havia uma mulher que trabalhava numa botica de Londres que secretamente vendia venenos para mulheres que sofriam violência doméstica, que sofriam dos seus maridos, para que elas pudessem se libertar, se é que você me entende. E aí, nos dias atuais, a história vai intercalando, nós temos uma personagem chamada Caroline, cuja vida parece estar desmoronando, mas que também vai encontrar nesse mesmo beco de Londres, onde antigamente havia essa botica, as chaves para o recomeço de vida que ela tanto precisa. Então, uma espécie de aventura, acho que de mistério, podemos dizer, né? Continuando agora, eu vou trocar de editora, mostrar para vocês esse livro que foi enviado pela editora Globo, chamado Agente Oculto, de Mark Greaney, que está há muito tempo no primeiro lugar dos mais vendidos da lista do New York Times. O primeiro livro da aclamada série de Mark Greaney, adaptada para uma produção da Netflix estrelada por Ryan Gosling e Chris Evans. Então, Agente Oculto está virando agora
uma produção da Netflix, eu não sei bem se uma série ou se um filme. Mas lendo assim, me lembrou muito a franquia do Bourne. Veja só. Court Gentry, mais conhecido como agente oculto, é um mercenário que age nas sombras das grandes disputas internacionais entre agências de governo, milícias, conglomerados empresariais e bilionários que regem as vidas das pessoas comuns. É igualzinho aqui, lembra o Jason Bourne, não lembra? Conhecido por nunca falhar, Gentry é o homem de confiança da CIA quando a agência não consegue agir pelos meios usuais. É igualzinho. Entretanto, quando Gentry descobre acidentalmente segredos comprometedores que jamais deveriam ser revelados, sua cabeça é colocada a prêmio e ele parte em uma corrida frenética por sua vida e para desmascarar aqueles que podem colocar o destino de milhões de pessoas em risco. Não vou nem falar mais nada. Eu achei idêntico à franquia do Bourne, mas enfim, eu também não sou especializada em histórias de espionagem. Agora, esses livros aqui me interessaram bem mais, são os que a editora Darkside me enviou. A editora Darkside sempre com suas edições em capa dura. São sempre muito bonitas, impressionantes e tem... Os miolos também são sempre feitos de maneira caprichada. Eu só me irrito às vezes quando eles não colocam o título do livro na capa ou na lombada, mas não é o caso de nenhum destes três. Estão todos muito bem identificados em suas lombadas. Porque é impressionante como me irrita. Eu detesto pegar um livro e não saber que livro que é, não tem nada escrito. De vez em quando a Darkside comete esses deslizes. São deslizes, na minha opinião. Eu vou começar com estes dois. O primeiro é um livro brasileiro que se chama Lição de Anatomia e foi escrito por Enéas Tavares. É um livro histórico que se passa no começo do século XX aqui no Brasil e é baseado em fatos reais. A história de um médico estrangeiro, o Antoine Louison, que aterrorizou o Brasil com uma sucessão de crimes atrozes. Então é baseado num médico que cometeu crimes pra caramba aqui no Brasil. E olha que bacana, o livro é cheio de ilustrações dos personagens. Temos aqui Isaías, Sérgio, Bento, Vitória, Benignos, Solfieri, Dante. São personagens que, enfim, devem aparecer. Beatriz, Simão, Pedro, Rita. Parece a Rita Baiana. Enfim. Pombinha, Leoni, realmente são os personagens do Curtiço, né? Pombinha e Leoni, que bacana. E assim por diante. E outros personagens também, inclusive o próprio médico, o famoso Antoine Louison, né? Aviso importante, em fevereiro de 1911, o respeitável médico e esteta Antoine Louison foi revelado o estripador da perdição, sendo aprisionado no Hospício São Pedro para criminosos insanos. Então, começa com o cara já sendo mandado para o hospício. E é isso. Que bacana, gente, que bacana. Tem a planta baixa do Asilo São Pedro para criminosos, insanos, histéricos e incontroláveis. Então, temos um mapa deste hospício. E a gente vai continuando aqui. Como eu falei, edições da Darkside são sempre muito, muito, muito caprichadas. Parte 1, Jornalistas e Monstros, na qual Isaías caminha depois de vários calmantes, chega à cidade de Porto Alegre dos Amantes e contata damas fatais, robóticos portentos, ocultistas elegantes e psiquiatras odientos. Eu acho que já ouvi falar sobre a história desse homem, desse médico estripador. Ele viveu em Porto Alegre mesmo. Eu ouvi falar essa história lá no canal do Eduardo Bueno, o Buenas Ideias, né? Continuando com as nossas histórias de suspense, de mistério. Essa daqui se chama O Pescador e é de John Langan. É uma história que tem uma ambientação mais marítima. Ela se passa em um riacho no norte do estado de Nova York. Um riacho que se chama Dutchman's Creek. Abe e Dan, dois amigos em luto recente, mas apaixonados pela pesca, escutam rumores sobre uma lenda local no riacho. Seria essa lenda mera história de pescador? No premiado romance de John Langan, somos fisgados para dentro desta fábula sombria e aterrorizante sobre amizade, luto e solidão. Com ecos da Bíblia, principalmente do livro de Jó,
do clássico Moby Dick e do horror cósmico de Lovecraft. Então é por isso que tem essa criatura aqui com tentáculos, né? Referência, homenagem a Lovecraft. Mergulhamos de cabeça nas profundezas dessa história e nos mantemos de fôlego suspenso até a última página. Vamos mostrar por dentro também como que é esse livro. O corte das páginas pintado de preto. Não é um livro que tem ilustrações, diferente do Lição de Anatomia. Ele tem uma ou outra ilustração aqui nas viradas dos capítulos. Mas tá aqui. O Pescador. Dos 3, agora eu vou mostrar o que mais me interessou. Os 3 eu achei interessantes, mas esse aqui foi o que eu gostei mais. É o Mephisto, publicado, escrito por Klaus Mann. Repare que são 2 nomes separados. Klaus Mann. Este sobrenome te diz alguma coisa? Klaus era filho de Thomas Mann, o autor de A Montanha Mágica, Morte em Veneza, Os Buddenbrook, o Dr. Fausto, entre outros romances super importantes da língua alemã. E assim como o pai, Klaus Mann também foi um homem que refletiu na sua literatura de maneira bem expressiva suas opiniões políticas, principalmente contrárias à então mentalidade do mundo alemão na época deles, sempre voltada para o militarismo, para a guerra. Esse livro foi publicado justamente nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando o partido nazista estava dominando todo mundo falado em língua alemã, com exceção talvez da Suíça, mas estava assim, quase começando a Segunda Guerra Mundial. Hitler estava fortíssimo, todo seu aparato militaresco e também cultural dominava corações e mentes, não só na Alemanha, mas em toda a Europa, essa que era a verdade. E ele, como um pacifista como foi o seu pai, ele se colocou contrariamente, fugiu para a Holanda e escreveu Mephisto. Mephisto é uma história que traz uma lenda muitas vezes interpretada por escritores alemães, que é a lenda do Dr. Fausto. A história do homem que vende a alma ao diabo e em troca disso obtém alguma vantagem, mas precisa encarar as consequências da sua decisão. Essa história foi contada por Goethe, foi contada pelo pai dele, pelo Thomas Mann, foi contada por um sem número de dramaturgos, poetas, e aqui ele faz mais uma interpretação. Nesse caso, temos um protagonista que se chama Hendrik Hofgen, que é um ator. Ele trabalha como ator e quer ter sucesso na carreira. Inclusive, ele está em cartaz interpretando uma montagem da história do Dr. Fausto. Só que ele interpreta o papel de Mefistófeles, que vem a ser a figura demoníaca, né? Só que na vida real ele vai acabar cumprindo o outro papel, o papel do Dr. Fausto, a pessoa que vai se sentir tentada a vender a alma em troca de alguma vantagem. Ele vai fazer uma espécie de pacto, e esse pacto nem sempre acontece nas releituras do Dr. Fausto, nem sempre acontecem de maneira sobrenatural, nem sempre acontecem com a encarnação do demônio ali. Às vezes é de maneira mais sugerida, às vezes é uma frase que a pessoa solta para o universo, é uma promessa que ela faz. No Retrato de Dorian Gray, por exemplo, a gente tem ecos desse mito do Fausto, porque o Dorian Gray também faz uma promessa, vende a alma dele, diz que entregaria a alma dele em troca de juventude e tal, mas ele não tem uma pessoa ali, um demôniozinho de chifres vermelhos na frente dele, ele só grita isso. E aqui o nosso personagem vai, de alguma maneira, fazer esse tipo de pacto também em troca de sucesso na carreira. Ele quer ser um ator de sucesso, quem pode culpá-lo? Só que aqui, nessa história do Mephisto, Klaus Mann resolve encarnar na figura do Mefistófeles o partido nazista. Então, para ele, a tentação, o demônio, são essas pessoas, essas figuronas do partido nazista. E ele vai fazer um monte de referência a pessoas reais, ministros do Hitler, o próprio Hitler. Esse livro foi censurado, foi proibido, teve que ser, enfim, publicado em outro país e tal. Ele precisou fazer algumas alterações, porque ele colocava o nome das pessoas, aí ele teve que fazer algumas alterações para a censura não pegar e tal. Eu fiquei muito curiosa para conhecer o Mephisto, do Klaus Mann. Obrigada, editora Darkside, por ter mandado todos esses livros. Continuando aqui com as nossas histórias de mistério, eu vou mostrar 3 livros enviados também pela mesma editora.
A editora Trama. A editora Trama começou a enviar livros pra mim agora em 2022. Eu não sei se é uma editora que já existe há mais tempo, mas a impressão que eu tenho é que eles estão começando agora o trabalho. E estão começando com muitos lançamentos, com muita coisa. E eles têm uma linha editorial bem clara. Ela é muito focada em histórias de mistério, histórias policiais. Eu vou começar mostrando pra vocês esse daqui, A Raiz do Mal, que é o famoso suspense sueco. Vem da Suécia muitas histórias de mistério. Tem todo um ecossistema do mercado editorial sueco que é exportado para o mundo inteiro. E essa é mais uma dessas histórias. O autor é um homem, uma mulher, é a Tove Alsterdal, que é sueca. A Raiz do Mal conta a história de Olof Hagström, que fugiu de sua aldeia depois de ter cometido um crime. Ele, depois de 20 anos afastado, volta para a casa de sua família, mas descobre que algo está errado. Quando chega na sua casa, a porta está aberta, o cachorro está em pânico, tem um fedor no ar e sim, o cara encontra o próprio pai morto no chuveiro. Paralelamente a isso, temos nessa mesma aldeia uma investigadora da polícia, Eira Jodin, que vai investigar tudo aquilo. Acontece que ela própria, a Eira, é uma jovem investigadora que era uma criança quando aquele homem, né, tinha saído da aldeia, cometido um crime aí que vai ser explicado. Enfim, foi um trauma para todo mundo, inclusive para ela própria, que era uma criança. Ela vai ter que investigar de novo essa história, vai ter que mexer nos traumas do passado, nos seus próprios fantasmas. E é isso. Temos outros 2 livros aqui, os 2 são ingleses e os 2 também são de mistério. Eu vou começar com esse daqui, A Garota Roubada. Esse livro é obviamente inspirado no caso da Madeleine McCann, vocês lembram dela? Aquela garotinha que desapareceu num resort em Portugal, filha de pais ingleses que estavam de férias em Portugal e a menininha desapareceu. Até hoje não foi muito esclarecido o que aconteceu com ela. É uma história inspirada. Alex sabe que sua filha de 3 anos jamais andaria sozinha em um lugar estranho. Então, quando a menina Lottie simplesmente desaparece de um idílico casamento na praia, Alex só consegue pensar no pior. A busca pela menina rapidamente atinge uma proporção mundial, mas não demora muito para que as suspeitas recaiam sobre a própria mãe. Alex sabe que não é perfeita, mas ama sua filha. E agora que tem todos os olhos voltados para si, ela teme que nunca descubram a verdade, a menos que ela resolva o mistério por si própria. A inspiração é clara no caso da menina Madeleine. Os pais, depois de algum tempo, deixaram de ser vistos como vítimas e passaram a ser encarados como suspeitos. Vocês se lembram disso? Enfim, inspiração para um romance policial. E aqui nós temos A Causa da Morte, o livro que inspirou a série de TV inglesa The Tower, da Kate London. Eu esqueci de falar o nome da autora aqui. É a Tess Stimpson. Tess Stimpson. É policial inglês, né? Aqui a Kate London traz um thriller revelador, sensível e bem escrito que nos faz pensar. Uma experiente policial e um adolescente despencam para a morte do alto de um prédio em Londres. Na cobertura do edifício, um menino de 5 anos é consolado pela policial novata Lizzie, que poucas horas depois também desaparece sem deixar rastros. Resta então a detetive Sarah Collins a missão de descobrir a verdade sobre estas mortes terríveis, em uma investigação que levará ao coração sombrio da polícia metropolitana e trará à superfície os contrastes cruéis das grandes cidades. Então é isso, mais um thriller policial ambientado na Inglaterra, A Causa da Morte. Essas são sugestões, caso você goste de livros policiais, caso você queira presentear com livros de mistério, de detetive. Claro que eu vou deixar os links para vocês comprarem esses livros aqui embaixo na descrição do vídeo. Comprando livros usando os links que eu deixo aqui embaixo, comprando na Amazon, você consegue preços legais, porque eles fazem bons descontos, e ainda você ajuda o canal, porque uma parte da sua compra vem para o canal, e isso ajuda a manter esse projeto. Você também ajuda esse projeto se tornando um padrinho ou uma madrinha do canal Ler Antes de Morrer. Um beijo a todos os padrinhos e madrinhas, um beijo a todos vocês que assistiram até aqui. A gente se vê no próximo vídeo então. Eu acho que vai ter mais um episódio dessa minha série de vídeos, a campanha neste Natal de livros de presente. Um beijo a todos, até mais!